Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Cara, estamos aí indo hoje para mais um Ever Recap, cara, um dos os quadros, uma das lives que eu mais me amarro de fazer. Fico esperando ansiosamente para começar o mês, para a gente justamente fazer uma análise completa da Ever Valley e trazer aqui um material mais completo que vocês vão ver na vida de vocês com relação a algum projeto, galera. Então, pessoal, espero que vocês estejam curtindo muito esse Ever Recap, os trabalhos que a gente vem desenvolvendo aqui. Eu acho que, se eu não estou enganado, a gente está indo para a terceira ou quarta edição do Ever Recap. Eu acho que eu estou vendo aqui agora que o irmão Loki aqui fez o favor para mim de botar aqui embaixo. A gente está no Ever Recap 4, então se você tem alguma dúvida sobre o projeto, assista as lives anteriores, tá? As análises que a gente fez sobre projetos anteriores, justamente porque cada uma das lives são acumulativas, tá? Conforme realmente o projeto vem avançando, a gente vai fazendo análise, vai fazendo as análises comparativas com os recaps anteriores, como é que realmente foi o desenvolvimento não só do mês de julho, mas do mês de julho, nesse caso, na live de hoje, comparado com o de junho. Então a gente vai fazendo essas análises, tá? Bem completão para vocês mesmo. E hoje a gente tem uma parada muito especial, muito. Eu sempre falo para vocês para entrar em contato com os embaixadores, para entrar em contato com a gente aqui nos comentários, que a gente vai ver as dúvidas, vai analisar. A gente respeita muito o papel do investidor aqui com relação ao investimento do capital que vocês estão fazendo com a Evervelo. Então, a voz de vocês tem poder, tem força aqui entre a gente. E a gente escolheu, galera, teve um investidor que fez várias perguntas muito interessantes que a gente sentiu ali que pode ser a dúvida de mais pessoas. Então, hoje a gente vai ter uma parte bem pesada do programa, para talvez meia hora de programa destinado a responder diretamente a pergunta desse investidor. A gente vai mostrar aqui porque é uma surpresa até para ele, que já deve estar aí na live aí com a gente aí. Eu falei para ele que teria uma surpresa. Ele me mandou essas dúvidas por DM. Eu falei, irmão, assista a próxima live da Evervalley Recap, que eu acho que você vai ter uma surpresa, tá? Então, hoje a gente vai fazer isso, tá? E em especial, mas você também pode estar aqui na próxima Ever Valley Recap, Ever Recap, com as dúvidas de vocês. Por isso que é muito importante que vocês entrem em contato com os embaixadores via DM, seja aí nas redes sociais, ou até mesmo com o projeto Ever Valley no Instagram, ou Telegram, ou no Twitter da Ever Valley, mandar a dúvida de vocês, e nos comentários aqui embaixo também no YouTube, a gente está sempre acompanhando. E para você que está assistindo a nossa live ao vivo, galera, o time tá de olho aqui no chat, tá de olho aqui nas perguntas e vai responder todas elas aqui no chat para vocês, tá? Então, já antecipo aqui dizendo boa noite também para os irmãos que estão nos bastidores, o Renan, do marketing da Evervelha, que está aqui sempre com a gente, sempre junto, somando forças, o nosso Lucas, o Loki, que é o nosso cara aqui do operacional que manda muito, então, se essa live tá rodando, é graças a ele, tá? E queria chamar o palco para a gente fazer esse recap junto, porque, cara, os nossos embaixadores são muito preparados, eu preciso muito da ajuda deles para a gente trazer o conteúdo da melhor forma possível para vocês. Então eu queria chamar o palco aqui tanto o nosso amigo Coquinha, tá, quanto o nosso Masterchef Vitão. Então sejam bem-vindos, meus irmãos, boa noite. Como é que vocês Aê, estão? tamo aí. Boa noite, boa noite. Salve Vitão, salve Coquinha, salve todos que nos acompanham nessa noite, né, agradável. Vamos falar muito sobre as novidades aí da Eva, responder muitas dúvidas, então bora que bora. Simbora. E você, Coquinha, como é que estão as coisas? Tudo bem, meu irmão? Tá Cara, animado, tá tudo certo. ansioso? Pô, tô ansioso pra estar com a Eva no Rio. Aliás, parece que eu já tô no Rio, né? Eu sou o único de regata aqui. Vocês vieram pro Rio Grande do Sul e eu que fui pro Rio, porque tá todo mundo com frio, só eu com calor. Cara, Curitiba meu tá tempo frio. aqui tá chovendo pra caramba, tá muito quente, dá até medo pra ver o que o tempo vai aprontar. Mas estamos aí, trabalhando bastante. Pô, as dúvidas que o investidor mandou realmente foram 10. incríveis. Também, desde que ele mandou muita pesquisa também, né? Muita coisa que a gente não pensou antes e que realmente eu acho que vai ser, pro pessoal que tá aí, vai ser bem interessante a gente abordar todas elas. Maneiro, irmão. Você tá falando aqui do Rio de Janeiro, cara, para ser bem sincero para você, a live da Evervelha é praticamente as únicas oportunidades que eu tenho de usar esse moletom incrível deles, né? Lindo e maravilhoso, que eu boto aqui o ar-condicionado no 18 para poder usar o moletom deles aqui na live. Então, só por causa disso, irmão. Mas, então, galera, vamos com tudo, então. Lockzão, pode soltar, então, a apresentaçãozinha, tá? A base, tá, pessoal, a ideia é justamente a gente trocar ideia. Aqui é uma live totalmente de resenha, de investidores, tá? Embaixadores. É lógico que a gente é embaixador do projeto, mas nós também somos investidores. Então, a live, ela é powered by Evervalley, mas entendam, pessoal, isso aqui é uma live muito sincera,
muito crítica, tá? Muito honesta com vocês. Então a gente vai trazer os dados todos exatamente como a gente gosta também de fazer as análises de investimentos dos nossos próximos investimentos, justamente também porque nós somos investidores da Evervalue. Então é justamente um papo de investidor para investidor, não só de embaixadores, mas de investidores com vocês, tá? Então, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, se tiver muito acelerado, joguem no chat, vai falando. Hoje eu confesso para vocês que eu já estou meio acelerado e já estou tendo que estar mais acelerado porque a gente tem aí talvez uns 60 slides para passar hoje, porque, cara, julho foi absurdo e muita coisa eu tive com a autorização da equipe, até mesmo tirar, porque senão a live hoje seria de mais de 100 slides, a gente ia ficar aqui umas 2 horas, 3 horas aqui trocando ideia, porque é impressionante como é que o projeto caminhou no mês de julho, pessoal. Impressionante. A gente já estava impressionado com o mês de junho. A última recap já foi bem pesada. A gente já estava falando sobre a possibilidade realmente da convergência dos preços de burn com o preço de mercado. É algo que a gente vai falar bastante sobre isso hoje também. E, cara, mês de julho foi maior ainda. E pelo que eu já estou vendo caminhar de agosto, eu não sei mais. Eu acho que a gente vai ter que fazer esse split da Ever Recap aí, vai se tornar semanal, pessoal. Eu ia dizer, tem que ser semanal ou quinzenal, velho. Mensal não está dando mais, mas vamos com tudo, tá? Então, vamos lá. Vamos começar então devagarinho, tá? Até para a gente ir aquecendo o cérebro aqui. Então, pessoal, primeiro, né? Como é que ele está de desenvolvimento da Evervalue no mês de julho, tá bom? Então, isso é um print do mês passado. Lastro de Eva hoje a gente está com 429 WBTCs, tá? No cofre. Eu vou mostrar ali para vocês os dados on-chain e os dados também utilizando o sistema da Evervalue para vocês poderem fazer esse double check, tá? Máquinas de última geração, isso também é uma parada muito maneira que a gente vai falar hoje. Chegaram novas máquinas ligadas. Agora a gente está aí com 3.000 ASICs, tá? Rodando aí 900 petahash aí de capacidade de mineração, então é incrível. A gente já estava, até outro dia a gente estava com 2.000, a gente já está batendo 3.000 ASICs, então impressionante. Já vi que a gente vai ter trabalho, pessoal, aí na próxima auditoria lá no Paraguai aí das máquinas de mineração da Evervalue, porque não para de chegar a peça, não para de chegar a máquina, então já vi que vai dar trabalho, tá? Crescimento mensal do preço de queima. Desculpa, quer falar alguma coisa? Não, vamos precisar de um caderninho com 200 páginas, né? Agora não tem jeito. Eu vou ter que levar o meu. Vou ter que levar o meu iPad, irmão, porque o caderninho não vai dar mais, entendeu? Tem que levar o investidor que nos trouxe as dúvidas, né, para fazer companhia pro Vitão, cada um com um caderninho na mão ali só. Porra, meu irmão, se levar ele junto, tu vai ver só, vai ficar uma inquisição mesmo, vai ficar. Então, ó, crescimento mensal do preço de queima, batemos 59, tá? 59.597 sets, ok? E a liquidez, estamos aí na margem de 7,3 milhões, tá bom? Vamos lá. Os dados de liquidez estão disponíveis no dashboard da Evervalue, no site deles, ok? Então, vocês estão vendo aí um print da tela mostrando, de fato, quantos tem de TVL, principalmente o TVL posicionado, são 4,8 milhões na Uniswap V3, depois a gente tem Pancake também com 0,9 e o Uniswap V4 com 1,6, ok, galera? Então, como é que, vocês já entenderam como é que funciona o recap, por onde a gente vai passar agora? São 6 etapas, né? A gente vai falar do snapshot do mês de mercado, esses números que a gente já está trazendo, Burn Vault, vamos falar como é que está o sistema, de fato, o core, núcleo da Evervalue, passando por mineração, tivemos atualizações também na parte de mineração, mídia, avaliação externa, o que teve de novidade, o que a Evervalue vem fazendo para ter atração junto com a comunidade, principalmente os M&As, os AMAs, né, e os parceiros e eventos, e o que a gente pode fazer também com relação à comunidade e os próximos passos da Evervalue, vamos ver se eles estão seguindo o roadmap deles, ok? Então, vamos passar aqui por 5 etapas, né, vamos começar por último, né, a gente vai falar um pouco de mídia e imprensa, né, eventos e palcos, AMAs, operações e comunidade, tá bom? Então, mais ou menos a estrutura do recap que a gente já vem fazendo nas últimas lives, então eu acho que vocês já estão adequados, vou passar um pouquinho mais rápido ali nessa parte de explicação desse disclaimer com relação à live de hoje, tá bom? Então, julho em números, como é que a gente está? A gente teve a máxima histórica em 6 de maio, que foi de 42,89 dólares. Hoje a gente está com preço atual de 33,88. E por que eu faço questão de botar esses valores em tela com relação ao all-time high, o preço atual? Porque se a gente comparar hoje com o nosso benchmark no mercado, que é de fato o Bitcoin, a gente viu o Bitcoin batendo 126 mil dólares e hoje ele está rodando em torno de 64. Então a gente estaria falando de uma perda de 50% de valor de mercado, enquanto a gente não viu nem isso, nem perto da Evervalue. Então a gente mostra realmente uma capacidade muito forte da Evervalue, por mais que ele esteja altamente atrelado ao seu, como é que posso dizer, ao seu core business, que de fato seria o Bitcoin. Você vê que o preço dele sustentou muito mais essa queda, está aguentando muito bem esse bear market todo, e possivelmente ali para o final do ano, para o início do ano que vem, se de fato a gente concluir um ciclo
total de bear market, a gente vai ter uma excelente valorização do preço do token, justamente porque pode ser uma retomada aí de valorizações de preços, não só do Bitcoin, mas do mercado como um todo, tá? Então, o FDV ali gerando em torno de 712 mil, ok? Performance nos últimos 30 dias, por mais que a gente esteja no bear market, a gente teve uma valorização de 1%, sendo que na última semana a gente perdeu 1%, tá? Então, holders continua ali, a gente não teve perda de holders ali na casa de 8.150 holders, ok? Supply máxima é de 21 milhões, nada mudou, você já sabe como é que funciona a distribuição, né? O tokenomics da Evervalue, e o supply circulante a gente está falando hoje de 15 milhões 470 EVAs, tá? Algum ponto, galera? Não, só um ponto importante. O FTV é 712 milhões. Milhões. Falei mil? Falei Falou mil. Pô, então, se fosse mil, eu tinha comprado as EVAs todas. Não, se fosse mil, eu tava com o telefone na mão aqui já. Tá doido? Não, e é bacana, né? A gente vai falar sobre isso mais aprofundadamente, né? Na hora dos cofres, do mais das queimas, mas é gritante já essa diferença para quem acompanhava um pouco mais de tempo desse supply, né? Que vem diminuindo através das queimas, que é justamente uma das grandes vitrines, né, do projeto, essa ideia da queima dos cofres, e a gente vê isso nos números, né? Então é impressionante mesmo. Exatamente, irmão. Tu já adiantou uma parada muito importante. Esse mês de julho a gente teve umas queimas interessantes. Eu vou trazer os números aqui para vocês. E, cara, isso é muito bom para nós investidores, tá, pessoal? Então, o próximo slide aqui, só para vocês verem, né, o Proof of Work, né, do preço realmente de tela, tá? Utilizando o CoinMarketCap, tá? E os números também aqui de FDV e tudo mais para vocês poderem acompanhar. Também com relação aos holders, vocês tanto podem ver na CoinMarketCap, tá? A análise que eles fazem com relação aos holders, batendo aqui 8.150, tá? Como também vocês podem conferir tudo on-chain. Então, lá na carteira do projeto, lá no contrato do projeto, você consegue ver aqui a quantidade que tem de holders, tá? Aqui está batendo 8.170, tá? E como é que está a distribuição. Aqui vocês conseguem ver os comparativos entre baleias, tubarões, então é bem legal. Também fucem lá um pouco lá na Arbiscan para você analisar o contrato, poder ver em loco como é que está a movimentação e principalmente essa parte aqui de holders que é bem interessante, tá? Tem uns dados bem legais, tá bom, pessoal? Então, só um Proof of Work aqui para vocês. Continuando com julho em números, tá? A gente hoje está com 429 WBT6, tá? No Core mais o Boost, tá? Então, do Core a gente está com 386, no Boost 43, deu uma subidinha legal, e no BTC Income a gente está conseguindo aí fazer 0,38 WBT6 por dia. Então, fazendo uma conta de padaria rápida aqui, a gente estaria falando talvez de 11 Bitcoins por mês, tá? Então, fazendo um comparativo entre junho e julho, a gente está com mais 4 WBT6, né? Em junho a gente estava com 425 WBT6 e agora a gente está com 429 em julho, tá? WBT6, eu vou explicar por que desse delta aqui, tá bom? Algum ponto, pessoal? Isso aí. Não, acho que é isso. O mais interessante é ver que realmente o Core ele nunca para de crescer, né? Ele nunca para de crescer. E agora com as máquinas novas, vamos ver aí para onde que vai esse BTC Income, né? Que esse é um dos principais motores e é uma das coisas principais que todos os investidores sempre acompanham. Outra coisa muito interessante é como é bom ter um contrato que é transparente, né? Todas aquelas informações na Arbiscan, mais projetos podiam ser assim, porque às vezes o cara vai estudar uns projetos e entra nos contratos para dar uma olhada e não consegue enxergar nada. Exatamente, irmão. Exatamente. Então aí a gente A ensina vocês. é diferente mesmo. E a gente ensina isso para vocês, tá? Como analisar o contrato diretamente. A gente fez já um evento educacional aqui, o EVA Challenge, e justamente lá vocês podem ver nossas lives, onde a gente ensina, né? Todos os embaixadores participaram, ensinando vocês como é que vocês podem verificar on-chain, como é que vocês podem analisar o tokenomics do projeto, não só da Evervalue, mas como vocês podem replicar isso para outros projetos. Então, se vocês querem saber mais sobre isso, tem bastante lives aqui no próprio YouTube aqui da Evervalue, então dê uma olhada lá, que a gente tem bastante conteúdo aqui direcionado para vocês, investidores, poderem fazer as próprias análises de vocês, tá? Então, com relação aqui os números, vocês podem tanto ver on-chain, que eu vou mostrar para vocês, como também lá no DEP da Evervalue, onde você vê claramente a quantidade de WBT6 que a gente tem hoje. Então, 429 WBT6, sendo 386 por burn e 386 por vault e 43 por burn. Tá?
O que também on-chain você pode fazer essa mesma análise, então vocês vão ver exatamente os mesmos valores, ó, 386, tá? E aqui o 43. Então vocês estão vendo que o design do produto que eles têm para mostrar para os investidores quanto tem de base, né, de WTC, é justamente aquilo que está rodando on-chain. Então vocês podem fazer esse comparativo, esse double check. Então sempre não confiem, verifiquem. O Evervalley ainda facilita mais a vida de vocês ainda trazendo esses números e vocês podendo corroborar, né, fazer uma auditoria direto on-chain para ver se é exatamente isso, que é isso que vai dar realmente a segurança para vocês investirem cada vez mais nesse projeto, tá bom? Vamos lá, passando para o próximo, a convergência. Agora aqui é que começa a ficar legal, aqui era o momento que estava todo mundo esperando para isso acontecer. Hoje, a gente já teve esse cruzamento de linhas em julho, a gente conseguiu esse cruzamento. O preço de queima hoje está praticamente o mesmo do preço de mercado, a gente está falando de um preço de queima hoje de 52.597 sats, e hoje um preço de mercado de 52.706, tá, galera? Então a gente está com um aumento diário médio de 12,07 sats por dia, então a gente está com um leve gap atual apenas de 109 sats, tá, galera? A gente conseguiu fazer esse toque de tela, esse toque de preços aí já em julho, e a gente agora tá andando lado a lado aí já desde o início de agosto, tá, galera? Então, finalmente chegamos aonde a gente queria, já lá desde que isso foi criado, e já vem acompanhando, já falando bastante sobre isso desde fevereiro, desde até um pouquinho antes, já conversando sobre isso, já estudando como é que seria, e agora a gente, graças a Deus, em julho a gente conseguiu esse feito, e estamos caminhando para agosto aí, exatamente com essa convergência. Certo, galera? Animados com essa experiência nova que a gente vai ter? Pô, demais. Agora é hora de ver tudo, né? Que nem o time que se prepara para a final do campeonato, né? Aí você vê acontecendo, vê chegando a hora, e você quer ver agora a taça, né? Que é o quê? O preço fazer aquilo que a gente espera de tocar como um verdadeiro hiper suporte aí, né? Pô, vai ser muito bom, vai ser muito bom. Realmente, a gente poder ver como é que vai funcionar o preço a partir de agora. Se vocês estavam com alguma dúvida com relação ao preço da Evervalley, já, pô, como é que tá? Tá muito caro? Vamos aí. Agora temos um suporte, vamos ver se de fato a matemática vai se estabelecer, se de fato a gente vai conseguir isso. E ao longo dos dias de agosto, por isso que é muito importante que vocês acompanhem isso, a gente vai ver realmente essa formação, talvez, tá, de um suporte de preço interessante. Então, galera, estamos caminhando aí para mais um ponto muito positivo para o projeto da Evervalley, exatamente aquilo que a gente gostaria de entregar para vocês. Está entregue, agora vamos ver aí como é que os deuses do mercado vão agir com relação a isso, tá? Então, a evolução do preço de queima, então a gente está, tecnicamente, a gente está há 10 dias para atingir, a gente já atingiu, mas tem esse descolamentozinho, essa diferença de 100 sets, então ao longo aí, talvez, a data estimada agora de voltar a ficar 0 a 0, ficar 1 para 1, no dia 15 de agosto, mas a gente praticamente já está colado um com o outro, com uma diferença mínima de 100 sats. Então, tá, galera, a gente pode partir da premissa que batemos a convergência e agora vamos ver se a gente caminhar ao longo dos próximos meses. Por isso que o recap de setembro vai ser muito importante para a gente ver o impacto disso no preço e também no projeto, tá, ao longo de todo agosto. Tá bom, pessoal? Com relação agora à parte de mineração, a parte que é o core, né, que de fato é o core business da Evervalley, tá? A gente está fazendo em torno de 0,38 bitcoins ao dia. Isso aqui dá em torno de 11 bitcoins ao mês. Então, galera, uma capacidade de geração de bitcoins muito forte, muito constante, tá? Vocês veem que ao longo dos dias é a mesma coisa, 0,39, 0,39, 0,39, 0,38, 0,35, 38. Então, uma constância bem interessante. Tudo isso vocês podem também verificar, não só nos motores de análise da própria Evervalley, como também on-chain, tá, pessoal? Então, tem esse motor de análise lá para vocês conferirem. Dos 38 que estão chegando, 0,33 é da própria Evervalley, e a gente tem de outros fatores também, tá? Chegando, pode ser de terceiros, pode ser também de outras máquinas ligadas à Evervalley, corroborando, juntando essa capacidade e distribuindo 50-50, 0,19 para o Vault Core e 19 para o BIV Boost, ok? Tudo isso vocês também podem verificar diretamente no contrato, diretamente na Abscan. Todos esses movimentos que vocês estão vendo aqui, as entradas de 0,19, 0,19, 0,19, 0,19, justamente no contrato aqui do Core, tá? E no Boost também, 0,19, 0,19, 0,19, essas entradas constantes que estão sendo feitas, tá? Então tudo vocês podem auditar também on-chain. Ok? Essa é uma parte legal que eu vou passar 2 videozinhos aqui para vocês, que são as chegadas das novas máquinas, para vocês verem realmente como é que elas são, o pessoal recebendo, tá? Então eu vou aqui passar 2 videozinhos rápidos para vocês que estão disponíveis na rede da Evervalley, no Instagram. Deixa eu pegar aqui, ó, pronto, tá bom? Vamos ver se está com som, pessoal. Tudo ok? Som?
Não? Sem som? Daqui eu não tô ouvindo. Tem que ver se É que se não na deu live play. É, Tá sem som. Tá sem som? tá sem som. Sem som? Então eu teria que parar de compartilhar e compartilhar o. Então eu vou só mostrar o vídeo, aí então a gente vai conversando. Vou até tirar o som para não me atrapalhar aqui. Mas é bom que a gente também já vai falando ali como é que são as máquinas, como é que as máquinas vêm. Lembre-se, tá, pessoal? Essas máquinas são instaladas nos galpões que já estão nas unidades de mineração da Evervale. Tá? Então essas são as máquinas novas que vão ser ligadas naqueles galpões, naqueles containers que você já conhece, que a gente já mostrou nos últimas lives, né? Até mesmo na live que a gente fez aqui da nossa auditoria, da nossa visita que a gente fez, a gente mostrou para vocês como é que são os containers por dentro. E essas são as máquinas novas que estão chegando. Então essa aqui é a Hydro, certo? E vamos ver esse outro vídeo aqui também. Tá? No dia 29 de junho. Top. Elas sendo ligadas lá, ó. Olha lá, os containers que a gente está falando lá. 350 novas máquinas. Ai, que maravilha. Pô, eu só queria... Isso mostra também, né, um compromisso com um projeto absurdo, né? Porque a gente ouve tanto falar em mineradores capitulando, desligando máquinas, e na contramão de todos eles, né, a EVA investindo pesado em maquinários com mais capacidade, com maior potência aí para minerar cada vez mais, né, e alimentar não só os cofres, mas o conceito como um todo. Muito top isso. Pô, perfeita essa colocação, Vitão. Perfeito, porque realmente o que a gente vê é algumas mineradoras mudando ou migrando realmente sua capacidade produtiva para a inteligência artificial, ou até mesmo cedendo parte do seu contrato de energia para isso, ou seja, diversificando, enquanto a gente vê aí que mesmo em bear market, a Evervale investindo pesado na sua capacidade de mineração, comprando novos equipamentos, realmente produzindo cada vez mais, justamente se preparando, fazendo realmente uma base sólida aí para o nosso próximo bull market, que contrariando as expectativas de todos em períodos de bear market, o Bitcoin não morreu e muito menos a Evervale vai morrer também. Então, vamos com tudo, pessoal. Amém. Bem legal, né, a gente poder ver essas instalações, né, vendo a galera trabalhar. Então, isso também mostra, pessoal, tá? É aquilo que eu venho falando para vocês. Um projeto realmente que tende a ser transparente a esse ponto de mostrar suas unidades de produção, as compras, as aquisições que estão chegando, a gente poder analisar esse on-chain. Cara, isso aí é algo que a gente realmente deve valorizar muito no projeto, tá? Então, aqui as instalações, as novas que chegaram, ok? Então, a mineração, isso também é um ponto bem interessante. Eu não sei se vocês perceberam, tá? Mas eu peguei aqui um print de julho e comparei com o último recap que a gente fez de junho, tá? Isso aqui mostra o quê? Quanto já foi queimado de EVA até hoje. Se vocês perceberem, em junho, a gente estava queimados até agora 19 mil EVAs. E em julho, que é algo que eu até perguntei para a equipe, a gente foi para 29 mil EVAs queimados, galera. A gente teve aproximadamente 10 mil EVAs queimados no último mês. Então, quase 10 mil EVAs foram queimados no último mês, o que resultou na saída de 5 WBTCs do cofre. Agora temos menos 10 EVAs em circulação e a cada nova distribuição de Bitcoin o preço de queima tende a subir mais rápido. Então, portanto, não é que deixou de entrar WBTC, por isso que se você não fez essa dúvida, deveria. Vitão, se você está falando para mim que a gente produz 0,38 e a gente faz mais ou menos 11, por que só entrou 4? Tá aí a explicação. Não é que deixou de entrar Bitcoin, é porque, de fato, com essa queima, né, a gente resultou numa saída de aproximadamente ali 5 WBT6. Então, portanto, não é que deixou de entrar Bitcoin, mas sim que o resultado que você vê é a diferença entre o que entrou e o que saiu, tá, galera? Então, se você estava com essa dúvida, não vi no chat ainda, essa dúvida está sanada. E, cara, o que vocês acham dessa queima de EVA? Pessoal, eu, sinceramente, eu não estava acompanhando e justamente hoje, quando eu fui fazer essa análise, eu vi, cara, 10 mil EVAs em um único mês. Isso é muito, muito interessante. Resultado de arbitragem, né? Que é um dos principais motores do Vault Boost, é exatamente isso. Quando o preço se equivale, o preço de queima se equivale ao preço do mercado, a galera começa a arbitrar, né? Porque basicamente consegue trocar EVA que tá instantaneamente, né? Instantaneamente, né? E pegar Bitcoin. Então tu queima EVA, pega Bitcoin e consegue queimar num preço que está menor do que o preço do Bitcoin propriamente dito. Então, essa arbitragem, esse toque que a gente teve, né, esse mês do preço do Boost com o preço do token, realmente aí tá a demonstração, né? Menos 10 mil EVAs. E aí a galera fica perguntando... Isso é legal também... Perdão, Coquinha. Não, manda. Meta. Não, é legal também, né, que por mais que o preço na tela do token se mantenha o mesmo,
O valor que cada token representa em sets, ele aumenta com isso. Então, por mais que o preço esteja lateral, você está se valorizando em Bitcoin. Por isso que o slogan da EVA é justamente esse, né? Você se valoriza em Bitcoin com o passar do tempo, e a lógica é matemática e é linda, né? Porque o preço está lá, continua ali na faixa dos 32 a 33, mas você cada EVA vale mais Bitcoins do que valia um mês atrás por conta justamente dessas queimas. Então é muito bonito de ver funcionando. Maneiro, irmão, maneiro. Cara, eu fiquei espantado, realmente. 10 mil EVAs aí em um mês é muito interessante, realmente, e o impacto que isso faz no preço. Lembrando, tá, galera, que tudo que de Evervalue dos tokens já foi distribuído, são os 21 milhões. Então, na verdade, cara, vocês não têm diluição, muito pelo contrário. O que vocês têm aí com as queimas ainda é mais uma desinflação. Então, isso é muito significativo para o projeto, tá? E para você, investidor. Ok? Então, vamos lá. Passando agora para a parte, já falando dos números, já falando das partes aí que quem é investidor de verdade gosta, mas a grande maioria aí, porra, fica aí dormindo nesse momento. Então, você que estava dormindo, acorda, que a gente vai para a parte agora da EVA na mídia. Cara, que isso daqui foi sensacional. Isso aqui me deixou com duas coisas. Uma, por que eu não fiz esse conteúdo antes? E dois, cara, que conteúdo maneiro, tá? A Cryptic fez uma análise, tá no Twitter deles, onde eles mostraram que apenas 8 dos 113 projetos de cripto lançados desde 2024, com um valor de mercado superior a 100 milhões de dólares, ainda estão sendo negociados acima do preço do seu TGE, ou seja, o preço de lançamento, deixando 92,9% dos projetos no vermelho. E adivinha quem está dentre os 8 dos 113 projetos? A gente tem aqui, ó lá, Evervalue Coin, com mais 20% desse seu TGE, sendo um dos pouquíssimos, a gente está falando de 8 projetos que ainda estão rodando acima do seu TGE ali, ficando atrás somente da Hyperliquid e da Ondo Finance. Cara, isso daqui é muito significativo. Isso daqui é muito importante que vocês considerem, porque isso é um efeito absurdo para um projeto como o projeto da Evervalue. Isso mostra realmente uma capacidade muito forte desse projeto. Cara, isso aqui é algo que me chamou muita atenção e que me deixou até, como eu já falei, triste de não ter... Pô, por que eu não montei esse conteúdo? E muito bem acompanhada, diga-se de passagem, né? É a mesma coisa que você sobe no pódio, tá lá junto, você olha para um lado é o Cristiano Ronaldo, o Messi do outro lado, porque, que realmente, Vitão, é muito lindo, é muito bacana de ver isso e é expressivo demais, né? O que isso vai representar numa saída de IBER para uma lateralização, um pré-bull ali, meu Deus do céu, quero nem ver. Quer dizer, quero ver, tô ansioso para ver. Cara, eu quero ver muito. Então, isso eu acho muito sensacional, porque quem é investidor em Evervalue, você pode ter certeza, cara, que você acertou. Isso é a prova viva de que você, até o momento, acertou. Olha quantos projetos você poderia ter errado. São 113 projetos. Se a gente botar, são 113 projetos. 8 projetos apenas conseguiram uma valorização maior do seu TGA. Quantos de vocês realmente estão posicionados, talvez, nesses 8? Depois venham lá na Crypt ver, analisem realmente a posição de vocês nos projetos. E eu acredito que muitos aqui que estão assistindo a live agora, que tem um portfólio de cripto, talvez o único token que ele esteja ainda positivo ainda seja a Evervalue. Tá? Então, eu desafio realmente alguns investidores que estão assistindo a live aí, com relação ao seu preço médio. Eu acho que se você analisar agora, entrar ali no seu analisador de portfólio, CoinMarketCap, sua planilha Excel ali, você vai ver que se você tiver a Evervalue em carteira, talvez seja um dos únicos tokens que você ainda esteja ali maior que seu preço médio, galera. Então, cara, isso aqui é muito significativo. Tá? Desses projetos mesmo que eu estou vendo rápido, o único que realmente estou posicionado é a Ondo e a Evervalue, desses 4 que eu estou olhando aqui em tela aqui. E depois, acabando essa live, eu vou lá analisar para ver como é que tá com relação a quem são, né? E como é que eu estou posicionado com relação àqueles os outros 7 projetos que estão acima do seu TGA, tá, galera? Então, achei isso aqui muito interessante. Cara, a Cryptic acertou em cheio nessa produção de conteúdo. Então, e mais uma vez, aplausos aí para a capacidade da Evervalue de ser um dos 8 projetos que estão aí acima do seu TGA, tá? Então, bem legal, bem legal. Num mercado que se lançam milhões e milhões de moedas anualmente, né? Porra, meu irmão, hoje... Né? Não sei se também teve o EVA África, foi no dia 11 de julho, ao vivo, no X também, uma expansão da EVA no continente africano, a comunidade, a adoção regional e próximos passos. E a gente teve um AMA bem especial, que foi o AMA 3.0 com Casta, no CTBR, no dia 20 de julho, no X, no Discord do time 7 Hub. Mais de $2.000 em prêmios foi sorteados em um dos maiores encontros da Web3 no Brasil. Foi impressionante
Os caras conseguiram botar, se eu não estou enganado, 2.000 ao vivo no Discord, no X e no Discord assistindo a live. Então, cara, foi um AMA gigantesco. Só realmente grandes nomes do mercado. Eu vou trazer algumas imagens aqui para vocês participaram. Então, cara, foi bem legal. Então, parabéns de novo para a Ever Valley, conseguiu estar presente aí nesse AMA. E é muito importante realmente que tenha esse entrosamento direto ali com as comunidades, esse entrosamento direto ali para tirar dúvidas. E quem escreveu esse artigo brilhante foi o Matt Galardo, que foi nomeado aqui Global Community Advisor da Ever Valley. Então, querendo ou não, a gente teve o nome da Ever Valley sendo muito bem representado na mídia internacional com esse artigo brilhante aí do nosso amigo. Então, uma salva de palmas e muito obrigado aí por todo o trabalho que você vem fazendo, irmão, tá? Com relação também, os prêmios, tá, do AMA 3.0 já foram entregues aos vencedores, então a gente teve aqui uma salva de palmas aí também, e o Luiz Heitor ganhou 2 ervas, Jonathan ganhou 3 ervas, e o Diosan ganhou 5 ervas, participando do último AMA, tá, o AMA 3.0 que foi feito ali para a Ever Valley. Então, além de aprender sobre o projeto, além de ter a possibilidade de poder investir num dos melhores projetos que vocês já viram hoje no mercado, a gente ainda teve aí uma distribuição de 10 ervas aí durante o AMA, então sempre que tiver a Ever Valley envolvido com algo, é importante que vocês participem, que vocês podem acabar aí, quem sabe, ganhando uns ervinhos aí para ser o seu pontapé inicial, ou se você já tem investimentos em erva, ampliar seu portfólio. A gente está sempre falando para estar nas redes sociais da Eva, acompanhando, para estar no Telegram, né? Nos a galera eventos, fica comendo bola. Alô, Blockchain Rio, alô, Blockchain Rio. Se eu fosse a galera, eu ia no Blockchain Rio, hein? Será que vai ter porquinho de novo? Teremos porquinho, Vitor? Dica. Teremos porquinho. Tem que ter. Só uma dica. Tem que ter e eu vou lá ficar dando palpite também. Pior que não deixaram eu participar 2 vezes. Justo também, né? O cara quer pega a mão, quer o braço. Não dá. Forrado de Eva aí desde o primeiro porquinho, porra. Então, pessoal, esse AMA 3.0 que a gente está falando muito foi muito importante. Quem participou sabe do peso que teve. A gente teve grandes nomes do mercado realmente participando. Tá? Tivemos a participação aqui da Ever Valley, tá? E também a distribuição de 10 EVAs durante esse ano. Então, pessoal, como o Coquinha falou, aonde a EVA tiver, é bom vocês também estarem, que vocês não vão sair de mãos abanando, tá? Então, fiquem ligados, fiquem espertos. Uma parada também bem legal que foi, para a comunidade cripto aí que se amarra nessas paradas, né? Então, a gente teve a distribuição também dos EVAs, dos prêmios com relação ao EVA Cup Memes, né? Então, a gente teve a distribuição já foi efetuada, tá? Então, a gente teve a distribuição de vários, se somar tudo isso aqui, deu o quê? Uns 20 EVAs, né? Então, a gente teve 6 EVAs pro primeiro colocado, 4 pro segundo colocado, 3 pro terceiro colocado, quarto e quinto, e a distribuição também pros Lucky Draw do Winners aqui, de 1 EVA aqui, totalizando talvez 6, 10, bota 26, aí... 26, eu acho, hein? 26, mais de 20 EVAs, impressionante, pessoal. EVAs. Cara, eu já te falei, se a EVA tá, participe, esteja ativo na comunidade, troca ideia com a gente, participa dos AMAs, porque, sinceramente, cara, esse projeto aqui é diferenciado, tá, galera? Então, vocês estão vendo aí, tem as provas, tem tudo aí para vocês acompanharem, então isso aqui não é marketing à toa, não, galera, é verificação aqui de mercado, proof of work total aqui. Tá? O seu ingresso vai estar lá te esperando, tá, pessoal? Então, quem está participando das lives aqui, a gente sabe que a gente distribuiu vários e vários ingressos aqui para a comunidade, porque a gente quer encontrar vocês ao vivo lá no evento. Vai ter distribuição de merch, vai ter evento promocional, vão ter palestras especiais para vocês, tá? E a parada mais importante para mim, que é o que eu estou mais ansioso, que eu estou mais animado, é a Casa Eva. Eu vou estar presente junto com meus irmãos ali. Todos os embaixadores vão estar reunidos na Casa Eva, justamente para a gente poder trocar ideia, gravar podcast, fazer várias atividades muito maneiras para vocês. Todos os embaixadores da Ever Valley vão estar juntos, então a gente vai estar na Casa Eva e a gente vai estar no evento do Blockchain Rio para trocar ideia com vocês. Então a gente quer a presença de vocês, tá, galera? E, cara, vocês estão tão ansiosos quanto eu para essa participação, para essa união lá de novo estaremos juntos, né, irmão? Então eu acho que vai ser muito bom encontrar vocês, galera. Eu já arrumei e desarrumei a mala umas 12 vezes. Então, eu, além de curtir com vocês a Blockchain Rio, a Casa Eva, fazer muito conteúdo, ainda estarei no meu ofício de cozinheiro para nosso jantarzinho especial de encerramento. É a melhor parte, Aí sim. Irmão. Novamente eu terei a oportunidade de comer uma das melhores comidas do Brasil. Porra, Vitão vai fazer Preparei um menuzinho especial. Tá nóis. Bom com tudo, filhão.
Bora que Segunda-feira eu já paro de comer, irmão. Exato, era o que eu tava pensando, sim. A partir de segunda eu não como mais. Então, Vou galera, botar água no feijão, então. bota, vai ser rodízio, Bota, irmão? Vai ser rodízio? Vai ser tipo rodízio. Então, galera, isso é muito importante, tá, pessoal? A gente teve várias divulgações com relação a não só a Casa Eva, realmente é algo que está chamando muita atenção no mercado. A gente saiu em várias mídias com relação a isso. Teve notícias no Crypto ID, justamente falando sobre a participação da Evervalley no Blockchain Rio, da Evervalley nessa Casa Eva, da participação dos embaixadores, dessa fusão que a gente vai fazer. A gente vai gravar muito conteúdo, a gente vai estar junto, trocando ideia, analisando o projeto, analisando o mercado. A gente vai ter várias lives para fazer, vai ter muito conteúdo novo para vocês. Isso está chamando muita atenção no mercado cripto. Então a gente teve divulgação no Crypto ID, a gente teve divulgação no Cointelegraph Brasil, nos Empresas e Negócios, todos eles falando não só da participação da Evervalley na Blockchain Rio, que é o maior evento da América Latina, tá? E vai estar absurdo o que a Evervalley está produzindo lá em loco, lá no evento, como também nessa questão de juntar os embaixadores, de fazer a Casa Eva, justamente porque eles sabem que a gente vai produzir bastante conteúdo e trazer algumas informações bem legais aí para o mercado, tá? A gente teve várias divulgações. Novamente, a gente teve mais uma divulgação falando sobre isso, tá? Sobre essas participações. E vocês sabem muito bem, para quem não conhece, a Blockchain Rio é o maior evento de fato da América Latina. A gente está falando ali de uma participação de mais de 20 mil participantes. A gente está falando de uma impressões e publicações de mais de 300 mil, tá? Publicações. Então, galera, é muita coisa, tá bom, pessoal? E agora eu acho que a parte mais interessante de todas é a parte que eu fiquei a semana inteira. Cara, esse conteúdo deu muito trabalho para a gente fazer. Queria também aproveitar e já fazer um agradecimento especial para o time, tá? O time se dedicou horas realmente para analisar e responder cada uma dessas perguntas. É onde é a parte para mim mais importante da apresentação de hoje, tá? Primeiramente, antes de entrar aqui, eu queria saber se vocês têm mais alguma colocação para falar com relação aos eventos, alguma coisa do primeiro bloco do recap, ou a gente já pode ir para as perguntas. Como é que vocês acham? Acho que já podemos ir para as perguntas, porque são as perguntas. Né? E eu acho Por mim também. Com relação aos eventos, etc., acho que a gente já passou tudo. O aviso, reforço o aviso para a galera. Se inscrevam nas redes sociais da Eva, entrem no Telegram da Eva, tem muita coisa exclusiva lá no Telegram, tá? Quem tá lá no Telegram sabe, não se arrependeu de entrar. Então, entrem aí nas redes sociais da Eva, no Telegram da Eva, que as principais novidades vocês sempre conseguem acompanhar lá, já tá aí, ó, para vocês na tela. E vambora. Perfeito, meu irmão. Perfeito. Então, como a gente sempre fala para vocês, toda live a gente fala para vocês, pessoal, mandem dúvidas, escrevam aqui nos comentários, todas as dúvidas elas são tiradas. Esse daqui, galera, foi um compilado muito maneiro, que eu queria mandar aí um abraço enorme para o investidor Lucas Pesato, tá? Um amigo também. Mandou realmente várias dúvidas muito, muito interessantes no meu DM do Instagram. Eu trouxe essas dúvidas para o time, para responder elas junto com o time. Então, o que eu vou trazer agora para vocês aqui é um compilado das respostas elaboradas pelo time e também um compilado das respostas elaboradas por mim, tá? Então, um duplo comparativo, justamente para a gente poder trocar essa ideia e responder diretamente essas perguntas. O irmão mandou 12 perguntas muito interessantes. Eu tenho certeza que muitas delas também são dúvidas de outras pessoas aqui do mercado, tá? Outras pessoas que estão aqui ao vivo assistindo a gente agora. Então, galera, primeiramente aí, muito obrigado, Lucas, pelas perguntas. Muito obrigado realmente pela sua participação. Muito obrigado mesmo por mandar suas perguntas via DM lá no meu Instagram. E convido vocês todos a fazerem o mesmo, tá? Procurem os embaixadores, entrem primeiro, né? Sigam os embaixadores nas redes sociais. E se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Podem procurar o Coquinha, Vitão, Casta, o Mate, tá? Se você realmente é de língua latina, procure os embaixadores de língua latina, justamente para vocês poderem trocar essa ideia diretamente. Todos nós estamos preparados, capacitados e querendo realmente tirar a dúvida de vocês, tá? E se vocês quiserem falar diretamente com o projeto, podem mandar lá, a gente tem o Telegram, Discord, tem o Instagram, para vocês realmente poderem mandar as dúvidas diretamente pro time do projeto, tá? Então, se vocês quiserem uma opinião do time, mandem lá no DM do time, procurem o time para trocar essa ideia. E se vocês quiserem uma opinião pessoal dos embaixadores, também podem procurar a gente nas redes sociais, tá bom? Essas perguntas aqui foram direcionadas para o meu Instagram, mas eu achei muito legal, queria muito trazer elas no recap. Por isso que eu pedi para o time montar um compilado de respostas e aí eu vou apresentá-las agora para vocês, tá? Então, Lucas, muito obrigado, irmão. Eu convido todos vocês a fazerem o mesmo, tá? Então, vamos lá. Primeira pergunta. E também, pessoal, Coquinha, Vitão,
ao final, realmente, de cada explanação, vocês podem fazer a colocação, fiquem livres também para complementar as respostas. Se vocês também tiverem discordâncias com relação a alguma coisa que foi respondida, irmão, fiquem à vontade, tá? Então vamos lá. Primeira pergunta, que eu acho que também é a dúvida de muita gente: por que o preço de mercado está tão acima do burn price do core? Né? O burn price core. A gente já está vendo que já não é mais isso, mas a dúvida, quando foi enviada, a gente viu que tinha realmente essa defasagem. Então, o que o time respondeu? Vou falar primeiro palavras do time, ok? Então, o piso não é o preço-alvo. O burn price é o valor mínimo em Bitcoin resgatável a qualquer momento, independente da liquidez de mercado, e esse valor só cresce, tá? Então, o que na minha opinião e eu também concordo em parte com o time, o burn price não é o preço-alvo de fato, tá? Ele é o piso mínimo garantido em Bitcoin. A distância reflete um prêmio que o mercado paga pelas expectativas futuras do projeto. Então, o crescimento dos vaults, escassez, queimas, adoção, não é uma falha de mecanismo, tá, galera? Então, entendam isso. Para vocês precisam entender muito dessa parte, por isso que eu estou trazendo essas perguntas, porque são perguntas muito boas para a gente solidificar esse tema aqui entre a gente, tá? Vocês concordam com a resposta do time, com a minha resposta? Vocês gostariam de fazer mais uma colocação, galera? Fiquem livres, tá? Cara, não, eu acho que é isso. O ponto aqui o primeiro ponto que o pessoal tem que entender é que primeiro, o core, que é o cofre principal, ele não foi desenhado necessariamente para representar sozinho o preço de mercado do EVA. Ele representa um piso, que é a estrutura. Vamos supor que a EVA construiu um prédio e ela precisava de uma base extremamente sólida e forte. Qual que foi a base extremamente sólida e forte que ela construiu? O core, né? A gente está falando de um cofre hoje com mais de 380 bitcoins dentro dele, que é um número de bitcoins muito representativos, tá? Então, esse aí, ele representa o piso estrutural em Bitcoin, que cobre todo o supply, tá? Todo o supply. Já o mercado, o que a galera tem que entender é que o mercado ele pode colocar um prêmio acima desse piso, tá? Seja do piso do core, seja do piso do boost, considerando o crescimento futuro do próprio core e a redução do supply através dos burns, junto com a operação de mineração, novas fontes de receita e principalmente, né, que foi o que foi adicionado depois, o boost, que hoje aí possui um burn price muito mais próximo do preço do mercado e hoje, né, extremamente próximo. A gente está falando de uma diferença de só 100 sats. Então eu acredito que essa... Perdão, Coquinha, pode continuar. Não, manda ver. Não, o que eu ia dizer é que é uma relação, né, que é natural se fazer, né? Mas calma aí. Se a gente tem o preço de queima, talvez o preço atual de mercado não esteja tão atrativo porque está longe do preço de queima, mas isso é um plus do token, né? Ele tem o seu valor de mercado, mas essa é uma relação que é normal você fazer intuitivamente no começo. Primeira vez que eu expliquei o projeto da EVA para meus amigos na Blockchain Rio do ano passado, o token estava $6. Fazia pouco tempo que eu conhecia também, expliquei para eles como é que funcionava o preço de queima, e eles falaram, não, mas se o preço de queima está 1 e pouco, 6 está caro. É uma lógica que ela se engana, né? Porque ela desconsidera esse prêmio, ela desconsidera tudo que tem atrás do projeto, e o tempo passou e quem não comprou a 6 se arrependeu amargamente, e é natural que essa relação ocorra, mas quando você entende que o preço de queima é uma coisa e o preço do token tem todo esse a mais, você para de pensar e perseguir isso, né? E o advento do cofre boost, né, vem aí para elevar ainda mais esse piso, e a gente está vendo o resultado aí, né? O preço não cai. Perfeito, meu irmão, perfeito. Eu acho que de toda a explicação, né? Porque o time fez realmente uma resposta muito completa depois, Lucas. O Lucas está aqui no chat com a gente, é o Lucas Telex. Então, uma salva de palmas pro irmão aí, cara. Mandou muito nas perguntas, o time gostou muito, tá? Depois eu vou mandar para você um compilado do que o time montou, tá? Diretamente para você lá na DM do Instagram, ok? E desse compilado, acho que dessa pergunta especificamente, a resposta dessa pergunta, eu acho que eu botei ele embaixo aqui no rodapé, a distância entre o preço de mercado e o burn price do core não é uma falha de mecanismo. É a comparação entre o token que tem piso crescente e o mercado que precifica expectativas. Cara, eu achei brilhante essa colocação, por isso que eu fiz questão de trazer ela separadamente aqui para vocês, tá? Então, compreendido isso, segunda pergunta. O que faz o burn price do core crescer, tá? Então, de fato é o quê? É a combinação de 3 fatores, mas cada uma atua de uma forma diferente. E eu separei aqui os 3 fatores. O motor principal, o Bitcoin, novo nos vaults, vem da mineração própria, o fator que o projeto trabalha ativamente para expandir, com revestimento em máquinas e infraestrutura.
Sats não dólares, né? O preço do Bitcoin afeta o burn price em dólares, mas não em Sats, a métrica interna. Em Sats o burn price só sobe ou fica estável, nunca cai. E a queimas acelera as duas formas, reduzem o ritmo futuro, menos tokens de vídeo Bitcoin novo, e elevam o core imediatamente. Então a queima no boost não tira Bitcoin do core, só reduz o supply total, tá, galera? Então, da minha resposta, que seria o quê? Disso tudo que eu entendo. A combinação são, de fato, 3 fatores, e de fato eu concordo com o time quando eles falam dessa forma. É a entrada de Bitcoin novo na mineração, o motor principal, isso é inegável, a métrica em Sats, que só sobe, nunca cai, e as queimas que reduzem o supply e aceleram o crescimento, como a gente viu acontecendo agora em julho. Mas junto com o mercado, né? Então, todos esses fatores aí que ajuda a gente aí a esperar esse crescimento do burn price. Perfeito, meu irmão, perfeito. Então, de toda a resposta do time, sinceramente, o que eu acho realmente que é o mais importante, tá? Que é de fato o core business da Evervalley, que é a mineração. Então, o motor principal é o crescimento do Bitcoin nos vaults, tá? É a entrada de Bitcoin novo vindo da nossa operação de mineração, que aumenta a quantidade de Bitcoin por token e faz o burn price subir. Acho que de todos os elementos, é lógico que a gente tem alguns motores, até mesmo um a mais, como o irmão falou, que é o próprio preço do Bitcoin, mas de todos eles eu concordo, cara, que a mineração de Bitcoin, que é o core business da Evervalley, é o mais importante, tá? Próxima pergunta, que seria: qual foi a motivação para criar o Boost? É temporário ou permanente? Cara, isso é muito bom. Então, o Boost, né, concentra depósitos novos numa fração de supply, ok? Para o burn price dele crescer mais rápido e ficar mais próximo do preço de mercado. Minha resposta: de fato, né, quando a gente foi consultado, foi perguntado como é que seria, a gente estudou realmente tokenomics para ver a implementação. Ele foi o quê? Ele foi criado para concentrar parte dos novos depósitos de Bitcoin e acelerar o for perto do preço de mercado, funcionando também como uma camada de proteção via arbitragem. Entendam isso. Não é promoção passageira. Tá? A expectativa é que siga como parte permanente da economia da EVA, ok? Mas isso é lógico que depende da decisão do time. Estou falando, essa é a minha resposta, tá, pessoal? O que está em aspas é ipsis literis realmente o que foi enviado pelo time. O que eu acho, né, na minha opinião, como investidor, e o que eu consigo vislumbrar hoje do mercado seria essa resposta, a resposta mais assertiva que eu poderia dar para vocês, que se me fosse feita no evento, é exatamente isso que eu iria ter respondido, tá? Vocês concordam com essa minha colocação? Essa pergunta dele meio que responde também a primeira que ele fez, né? Quando ele perguntou do preço estar distante do preço de queima do core, o Boost vem justamente aí para trazer esse degrau aí entre o preço de mercado que se distanciou e trazer a mesma lógica, resguardando aí uma quantidade menor de EVAs, mas que é o suficiente para você permitir uma arbitragem que impulsiona o preço aí como um suporte. Perfeito, meu irmão, perfeito. E entendam, tá, pessoal? Quando eu falo para vocês que ele tem um caráter, tá? Pode, né, de ser contínuo, justamente porque o time, na sua resposta, deixou isso claro, aqui, abre aspas, o Boost não foi pensado como uma promoção passageira. Nossa expectativa é que ele se mantenha como parte da economia da Evervalley. Então, se você é investidor, se você estava com dúvida com relação a isso, o time está respondendo aqui diretamente aqui para vocês, tá? Tendo a mim como porta-voz, mas explicando para vocês que existe sim a possibilidade de se manter de uma maneira, entre aspas, tá, galera, permanente, justamente para a gente montar uma base sólida de preço da EVA, ok? Uma coisa que o time identificou é que o problema do core, do cofre principal, é matemático, né? Quando a gente distribui cada novo Bitcoin entre mais de 18 milhões de tokens, o crescimento por EVA estava sendo relativamente lento. Então o Boost foi criado pela Evervalley exatamente para resolver isso, tá? Eles pegam uma parte do Bitcoin, concentram sobre uma quantidade muito menor de EVA, e assim, dessa forma é possível fazer o burn price crescer muito mais rapidamente e eventualmente aproximá-lo do preço do mercado, que é o que a gente viu nesse último mês, com eles inclusive se tocando. Então isso, né, também criou aí a dinâmica da arbitragem, que se o burn price do Boost ficar acima do preço do mercado, alguém pode comprar EVA a preço de mercado, queimar no Boost e receber mais BTC do que pagou, né? E como o Vitão falou, né, o time já deixou claro, o Boost hoje ele é uma camada especializada do protocolo, não é promoção, né? Então, realmente foi uma sacada aí de mestre da Evervalley para resolver esse problema matemático identificado aí na parte do core. Perfeito, meu irmão, perfeito. Tá? Então, sanado mais essa dúvida,
O número de tokens cobertos pelo Boost é realmente limitado? Então, sim. Primeiramente, sim, tá? O Boost cobre uma parte do supply, não a totalidade, e esse número é dinâmico, tá? Então, ipsis literis do que eles falaram, o Boost iniciou lastreado em 100 mil EVAs, desde então, mais de 29,5 mil tokens já foram queimados por meio dele, o que reduziu a quantidade lastreada no momento. O Boost dá lastro um pouco mais de 80,5 mil tokens, tá? Então, minha resposta, né, complementando, sim, de fato ele nasceu cobrindo 100 mil EVAs, hoje cobre um pouco mais de 80,5, bati os números e tá, e confere, após 29,5, como vocês viram lá no início da nossa live, eu trazendo os números para vocês, queimados e com a regra automática que prioriza recompor essa cobertura antes de acelerar o floor, e nenhum ajuste emite EVA nova, já que o supply total é fixo, tá, galera? Então a gente está falando de um token deflacionário e não inflacionário, ok? Entendam isso, tá? E teve uma coisa também que eu acho que o Casta comentou na nossa última recap, que foi o lance do eu sempre faço um trava-língua, cara, o Burn Vault Boost. Você tem ali a garantia em cima daquela quantidade que começou com 100 mil, né, de EVAs, mas o time ele pode ou colocar mais bitcoins dos que são minerados dentro desse cofre, ele pode fazer esse rateio mais para o core ou mais para o boost, mas também ele pode garantir mais EVAs. Então, se um processo de queima está se acelerando através de uma arbitragem ou não, o time ele pode destinar mais parte da mineração para o cofre, assim como ele também pode garantir mais EVAs garantidos por aquele valor, caso esteja entrando muito sem haver queima. Então é muito interessante é uma balança, né, que fica Perfeito. A critério do time para manter vivo e funcionando a plenos pulmões aí o Coffee Boost. Perfeito, Vitão. Sabe muito, irmão. Mandou bem. Exatamente isso. Então, próxima pergunta. Então, se a cobertura do Boost aumentar, isso desacelera o crescimento do floor? Então, sim, matematicamente é isso. Perfeito, Lucas. Se você, o que você está aí na dúvida, cara, você já está vislumbrando realmente o projeto como ele é na sua essência, tá? Se o mesmo fluxo de Bitcoin passa a cobrir mais tokens, o piso por token cresce mais devagar, tá? Então, sim, né, corroboro. Mais tokens cobertos pelo mesmo fluxo de Bitcoin significa piso crescente mais devagar. É justamente a fase atual, uma troca consciente entre recompor a cobertura e elevar o floor, ok? Então, assim, ipsis literis o que o time falou, sim, matematicamente é isso. Se o mesmo fluxo de Bitcoin passa a cobrir mais tokens, o piso por token cresce mais devagar, tá bom? Faz sentido para vocês? Não, é isso. Ficou claro? É isso. Perfeito. Se a galera pegar, vamos imaginar, 40 bitcoins divididos entre 80 mil EVAs, tá? Se continuar entrando o BTC e o número permanecer em 80 mil, todo novo bitcoin vai aumentar diretamente o burn price, tá? Agora, vamos imaginar que parte desse bitcoin seja utilizado para aumentar a cobertura de 80 mil para 100 mil EVAs, tá? Nesse caso, a gente vai estar aumentando também o denominador. Mas isso não significa necessariamente que o burn price precise cair. A política pode adicionar BTC e token respaldados de forma proporcional, se eles quiserem, mantendo o preço estável enquanto aumenta a cobertura, tá? Mas significa isso, né? Vai significar também que o burn price vai crescer um pouquinho mais lento, né? Do que se 100% do BTC fosse utilizado exclusivamente para aumentar o preço. Então esse é exatamente o trade-off do Boost, tá? Crescer o burn price mais rápido ou proteger uma quantidade maior de EVA, né? Perfeito, meu irmão. Então, próxima. O ritmo de zero... Esse aqui é mais complexo. O ritmo de 0,38 bitcoins dia é sustentável? Existe estimativa oficial de crescimento? Então, esse é um ponto importante, tá? Sim, o número está correto, tá? Time, atualmente o projeto distribui cerca de 0,38 Bitcoin por dia, né? Os vaults são verificados on-chain diariamente, como vocês viram ali, eu mostrando para vocês como é que vocês podem fazer essa verificação, utilizando tanto o DEP da Evervalley, quanto também on-chain na Abscan, tá? Então, atualmente o projeto distribui aproximadamente 0,38, como vocês viram, ok? Por dia dos vaults. E isso é exatamente o tipo de acompanhamento que incentivamos, porque todos os depósitos são verificados on-chain diariamente por qualquer pessoa, tá? Agora eu vou dar a minha opinião, ok? Na minha opinião, pelo que a gente viu lá, é de fato sustentável, tá? A estrutura deles, os contratos de geração de energia, a alocação do espaço, o sistema que eles utilizam realmente de refrigeração, mantém o processo, como eu posso dizer, numa média, numa mediana, tá? Sustentável. Equilibrado, né? Equilibrado, perfeito,
tá? Que era justamente a minha dúvida, e por isso que eu fui convidado para ir verificar lá no Paraguai se realmente existia capacidade produtiva e se existia realmente condições de manter isso ao longo prazo, entende? Porque uma coisa é uma mineradora realmente produzir num curto prazo X quantidade de Bitcoin e outra ela ter capacidade sustentável para manter isso ao longo do tempo, tá? Então, na minha opinião, sim, é sustentável e verificável on-chain diariamente, mas está sujeito, tá, a variações fora do controle do minerador. Dificuldade, halving, preço do Bitcoin, energia, regulação. Por isso, não há promessa fixa de crescimento anual, tá? Fujam de qualquer projetozinho, entre muitas aspas aí, que te garanta qualquer tipo de rentabilidade fixa, tá? Só uma projeção pública atualizada com dados reais, tá, galera? Então, tipo assim, o projeto, de fato, tem capacidade, afirma realmente essa capacidade de produção, mas existem coisas exógenas à Evervalley, como dificuldade, o halving, preço do Bitcoin, energia, regulação, que pode, de fato, sim, atrapalhar o processo de mineração. Mas a Evervalley, pelo que a gente percebe, tem se blindado com relação a isso, tá? Principalmente a parte de preço de energia, parte de regulação, tá? Mas a gente sabe muito bem que dificuldade, halving, preço do Bitcoin é exógeno, realmente qualquer capacidade da Evervalley de fazer algo com relação a isso, tá bom? Alguma colocação, Tio? Eu acho que o principal é exatamente isso. A Evervela, ela não promete nada. A única coisa que ela faz é, vamos trabalhar para sempre conseguir ou manter ou melhorar, né? Porque como a gente falou, tem muitos fatores que são impossíveis de controlar, né? Mas uma coisa que deixou, quando a gente foi conhecer as unidades de mineração, contrastes de energia. A Eva tem contrastes de energia muito robustos. Isso deu uma tranquilidade enorme pra gente. Outra coisa, a gente acabou de ver no Instagram diversas máquinas chegando, mais de 100 petahashes adicionados na rede para, né, manter a mineração ou aumentá-la. Então o projeto ele não promete, ele simplesmente vai e busca sempre estar melhorando e não ficar numa zona de conforto, por mais que a gente esteja num bear market, né? O projeto podia muito bem dizer, ó, a gente está no bear market, a gente vai tentar manter do jeito que está, e é isso, mas não é isso que a gente vê no dia a dia, não é isso que a gente vê nas notícias, não é isso que a gente vê o projeto fazendo, né? Então, não há promessa, mas eu acho que a Eva faz o correto, é baixar a cabeça, trabalhar, e é com o trabalho que se demonstra se é um projeto sério ou não. Perfeito, Guerreiro. Perfeito. Tá. Então, próxima. Se o Bitcoin cair ou a mineração ficar menos rentável, o fluxo para os vaults pode diminuir? Então, o fluxo, palavras do time, vem de uma operação real de mineração. Então, pode variar sujeito à dificuldade da rede, preço do Bitcoin, energia e regulação, como qualquer mineração no mundo, tá? Que foi o que a gente falou na pergunta anterior, ok? Então, o fluxo, né, aí minha opinião, ele pode sim variar, mas não depende só da mineração própria. Outras fontes de receita podem alimentar os cofres no futuro, ok? E o ponto estrutural é que o burn price nunca retrocede. Na pior das hipóteses, só cresce mais devagar. Tá bom, galera? Então, também entendo isso. Por mais que tenha alguns problemas, a Evervalley pode acionar talvez terceiros para manter realmente a mineração ali no seu patamar, né, na sua média, tá? Fazendo esse controle operacional ali com relação à entrada de mineração de Bitcoin. Tá bom? Algum ponto? Então, o Bitcoin do time, né? O burn price não retrocede, o saldo já depositado permanece protegido pelas regras dos contratos e não pode ser retirado pela equipe, tá? Entendam isso. Isso é muito importante. Não pode ser retirado pela equipe, tá? Então, isso além de ser algo que a gente já sabe como investidores, isso também é a palavra da equipe, do time, tá? Com relação a esse ponto, ok? Então, próxima. Próxima. Quem decide a política de alocação do Bitcoin entre flora e cobertura? Tá? Então, a distribuição inicial priorizava o aumento do burn price. Okay? Agora, quando a cobertura caiu a 75 mil, foi ajustada. Hoje, 95% do Bitcoin do Boost recompõe a cobertura e 5% eleva o burn price. Tá? Lembrando, a decisão estratégica é da equipe. Okay? A gente até conversa, às vezes a gente é chamado realmente para reuniões para discutir algum ponto, porque querer saber a opinião dos embaixadores, a gente fazer um tipo de consultoria especial, específica de algum detalhe, tá? Mas a decisão final, a palavra final é da equipe, ok? Não é uma fórmula fixa em contrato. Hoje, 95% de fato recompõe a cobertura do boost e 5% leva o burn price, com toda mudança relevante comunicada publicamente no Telegram. Por isso que a gente fala para vocês, entre nas redes sociais, entre nas formas, nos vários meios de comunicação que tem da Evervalley, porque a Evervalley quer ser transparente com vocês.
Então, mas para ela conseguir isso, vocês têm que estar presentes, tá? Então tem Telegram, Discord, Twitter, Instagram, cara, de todas as formas, YouTube. Não tem como falar que a VVL não está tentando falar com vocês, tá? Então, galera, a palavra do time, tá? É uma decisão estratégica da equipe do projeto. Não se trata de uma fórmula fixa gravada em contrato e preferimos ser transparente, sobre isso e prometer uma rigidez que não existe, ok? Então, não é contrato, isso é uma decisão feita pelo time, mas a gente vê que está dando muito certo o projeto aí. A galera vem acertando muito aí a gestão do projeto, então também parabéns à equipe toda, tá? A galera entende muito disso, a gente tem realmente uma equipe por trás do Tokenomics da EverValley que é super dedicada, são uma das pessoas mais competentes do Brasil com relação a Tokenomics, então, pessoal, o pessoal vem acertando a mão aí na gestão do token, ok? Essa malha... Vai, Vitão, manda. Não, pode falar, pô. Não, e é importante você ter essa maleabilidade, né? De determinados momentos do mercado, você vai precisar ter alimentar mais o Bush ou mais o Core, ou aumentar os tokens garantidos. Então, cada momento vai pedir uma equação diferente. Então, é importante isso, e essa transparência também é só mais um retrato aí das características da equipe da EVA. Estamos em sintonia. Ia falar isso? Ia falar exatamente isso. Perfeito, time. Então, deixa eu ver aqui, deixa eu voltar. Não, peraí que eu tô fazendo besteira. Tem que usar as setas. Pronto. Então, quem decide, existe garantia de política. Essa daqui? Essa Perfeito. aí, isso aí. Então vamos lá. Existe garantia de que a política não será alterada para reduzir o crescimento do floor? Então, garantia formal, palavra da equipe, uma regra imutável em contrato não existe. Isso é decisão da equipe, tá, pessoal? Um ajuste desse tipo está em curso agora. A fase de recomposição do boost deixou o crescimento do burn price deliberadamente mais lento, ok? Então, garantia formal em contrato não existe, tá, pessoal? Não está no contrato inteligente, não há um contrato inteligente para isso. E, inclusive, um ajuste está em curso agora, tá? Como eles falaram, a gente também foi consultado para conversar sobre isso. Um crescimento mais lento durante a recomposição. Mas o que é garantido é que o piso já construído nunca regride. Só a velocidade futura pode mudar, ok? Fica aí isso aí já de comum acordo, já aqui na live, aqui para vocês entenderem como é que funciona essa parte, ok? Ponto? Tá. É isso aí. Qual a melhor forma de avaliar a EVA? Aí, essa pergunta é uma pergunta realmente muito boa, mandou bem, Lucas, tá? Ele tinha perguntado isso diretamente para mim, eu vou responder como eu responderia e também gostaria que a equipe falasse, por isso que eu mandei isso para a equipe, tá? Então, qual a melhor forma de avaliar a IVA? Burn price, crescimento dos vaults ou outro indicador? Então, segundo o time, de fato, não existe um indicador único, tá? Mas existe uma ordem prática de análise, tá? Então, qual seria isso pelo time? O que o time indica que vocês façam para fazer a análise? Primeiro, o indicador fundamental, o Burn Price em Sats Token, ok? Então, isola o que o projeto controla, entrada de Bitcoin, do que não controla, que seria a cotação do Bitcoin. Só sobe ou fica estável, nunca cai. Certo? Isso a gente já falou. Segundo, o ritmo de entrada de Bitcoin. É o motor do mecanismo. Sem fluxo, o piso para de crescer. Ok? Então, e o terceiro, o contexto. Mais de 428 WBTCs em lastro total. Então, cerca de 386 no core, 42 no bush, alimentando por uma operação própria com mais de 3 mil máquinas com 6 mineradoras. Tá, galera? Então, seria isso. Conforme realmente o projeto vem aumentando, né, ou cada um, ou vários desses indicadores aumentam, a gente sabe realmente que a capacidade realmente do preço da EVA, né, também melhorar é maior. Então, minha opinião, não existe indicador único, também como não existe, poucos dos projetos têm um fator único que faça isso, mas uma ordem prática, concordo que seria, né, o Burn Price Insights, tá, o ritmo de entrada de Bitcoin, que eu ainda fiquei na dúvida de qual seria o mais importante, eu ainda acho o ritmo de entrada de Bitcoin ainda mais importante do que o Burn Price, para ser sincero, tá? Mas botei em segundo, alinhado realmente com o time, tá? E o ritmo, e o contexto, né, dos mais 428 WTC em lastro total como pano de fundo, tá bom, galera? Então, estamos alinhados, acho que faz muito sentido a resposta do time, e eu só trocaria essa parte realmente que é o ritmo de entrada de Bitcoin como termômetro do motor, tá? Eu acho que isso para mim é o mais importante e é onde eu mais olho, tá? E vocês, o que vocês acham? Tem até outro indicador que vocês olham também? Cara, quem avalia o preço da EVA apenas pelo preço em dólar tá avaliando errado, né? No meu ponto de vista, é muito parecido contigo, Vitão, tá? A métrica principal para mim seria quantos satoshis, né, existem por EVA e qual a velocidade de crescimento desse número de satoshis, tá? E depois a gente analisa aí as três principais camadas, que é o core,
né? O Vault Core, que mostra o piso estrutural disponível para toda a base de tokens da EVA. Depois a gente tem o Boost também, que tem que entrar na equação, porque ele mostra o piso acelerado disponível para uma quantidade limitada de tokens. Terceiro, o fluxo, né, de Bitcoin, que mostra sempre a capacidade do projeto de continuar aumentando esses dois valores que eu mencionei anteriormente no futuro. E eu ainda acrescentaria aí uma quarta métrica, que é o supply efetivamente queimado de token, né? Porque no final, se a gente pegar a tese fundamental da EVA é mais BTC dividido por menos EVA igual mais SATS por EVA. Então, por isso, se eu tivesse que escolher, se a gente fosse pegar, se tu me perguntasse, Coquinha, eu quero um indicador só, de longo prazo. Aí sim seria o crescimento de SATS por EVA, principalmente no Core. Legal você falar dessa parte da queima, né? Porque eu vejo essa queima, por que eu não boto ela como um indicador, pelo menos no meu? Porque eu vejo essa queima como um fator de, não de crescimento, mas não de perda de valor, entende? Eu vejo isso menos força vendedora. Mas, né? Então, assim, quando eu estou objetivando ver a aumento do preço, eu estou olhando mais, na minha opinião, a força compradora, ou seja, o que realmente faz o preço aumentar. A queima em si não necessariamente faz o preço aumentar, mas pelo menos é menos uma força vendedora que faz com que o preço diminua, entende? Então, por isso que. Mas eu acho que a tua lógica faz sentido sim, irmão. Isso deveria ser levado em consideração também. Porque para o investidor que está comprando o token EVA, no final ele quer saber quantos SATs ele vai ter por cada EVA. E quanto cada EVA que é queimada, aumenta o número de SATs que ele tem pelas EVAs que ele já tem, entendeu? Entendi, faz sentido. Eu acho que depende muito do perfil de investidor também, né? Porque cada um. Não existe resposta errada nisso, né? Porque todos são elementos que somam para o longo prazo. Então, para quem investe já pensando no médio e longo prazo, todos esses elementos aí, eles somam de maneira positiva para o token, para a valorização. Então, é muito questão de particularidade mesmo. Assim. Eu também concordo que o preço de queima subindo gradativamente em SATs, para mim, é o que mais chama atenção pensando no longo prazo. Perfeito, meu irmão, perfeito. Então, caminhando para o final, tá, galera? Você que tá aí, acorda aí, que a gente guardou as melhores dúvidas para o final aí, tá? Qualquer coisa, vocês reclamem com o Lucas, tá? Foi ele que mandou 12 perguntas aí, muito boas, por sinal, mas mandou aí uma infinidade de perguntas, tá? Gastou todos os tokens, né, de geração de respostas aqui. Mas muito, muito bom, irmão. Vamos caminhar aqui para o final. Então, comprando a $34, com o Core ainda longe, então comprando hoje, tá? Com o Core ainda longe, o investimento depende de quê? A pergunta olhando só a metade do mecanismo. A pergunta olha só a metade do mecanismo. Olhando só o Core, é verdade, o piso está longe do preço. Mas há também o Boost. E o Burn Price do Boost está hoje colado no preço do mercado, tá? Então, tipo, para mim, eu concordo que quando a gente faz essa visão muito unilateral, a gente só olha a metade da história. Então, para mim, né, a gente só olha só a metade do mecanismo, o prêmio real pago é a distância até o Boost, né, colado no preço de mercado, não até o Core. E o Burn Price tende a empurrar o preço de mercado para cima ao longo do tempo. Tá? Então, mais ou menos em linha, né, o prêmio que você paga ao comprar $34 não é a distância até o Core, é a distância até o Boost, tá? Que hoje a gente sabe muito bem que é muito pequena. Tá bom? Certo, time? Certo. E tem outra coisa também, né? Quando a gente fala da EVA e esse mecanismo todo, a gente não consegue encontrar absolutamente nada parecido no mercado como um todo. Então, essa pergunta só vale para a EVA, porque só a EVA é capaz de responder isso que foi respondido. Não é só o Core, tem o Boost. Mas por que comprar Bitcoin agora, por exemplo? Porque numa perspectiva de futuro, a gente sabe que Fiat se imprime, o aumento da base monetária vai fazer com que naturalmente um token com escassez vai aumentar. E a gente tem as justificativas. E isso vale para N tipos de investimentos, né? Mas a vantagem que a EVA tem através dos cofres, muitas vezes faz as pessoas perguntarem isso. Mas isso é só um plus, isso é só uma coisa a mais, é só uma coisa melhor que nos outros tokens não tem. Então, acho que respondendo a pergunta, claro, você tem que olhar para os dois cofres, mas pensar no mercado como um todo a longo prazo. Perfeito, time. Então, acho que, se eu não estou enganado, caminhando para a última pergunta, qual o argumento técnico para um investidor experiente escolher EVA em vez de só Bitcoin? Essa é a pergunta de $1 milhão, é a pergunta que
todo evento a gente responde mais 100 vezes. Então, eu acho que eu já vou até deixar gravado, né, para a galera poder ficar assistindo isso, porque, cara, palavras do time primeiro. Nosso objetivo não é convencer ninguém a trocar Bitcoin por EVA, tá? Não é isso, tá, pessoal? Vocês ainda não entenderam a ideia. Essa comparação nem faz sentido para nós, o time, tá? Sem Bitcoin, a EVA perde seu principal fundamento. Entendam isso, tá? O que faz a EVA ser um projeto sólido é justamente o Bitcoin, tá bom? Então, de novo, palavras minhas agora. Não é sobre substituir o Bitcoin, tá? E sim diversificar a exposição a ele. É isso que vocês têm que entender. É uma outra forma que vocês têm de se expor realmente a um token, um token com alta capacidade de valorização, tá? Tendo como fundamento o Bitcoin, que também já é um ativo extremamente fundamentado, né? Então, quem segura a EVA tem a mesma exposição ao preço do Bitcoin, mas com a quantidade de Bitcoin por token crescendo todos os dias, sem garantia de retorno e aceitando os riscos de execução de um projeto. É isso que vocês têm que ter em mente, tá? Mas não é para você não está trocando Bitcoin por EVA. Você está diversificando seu portfólio. Tá? Então você vai estar se expondo ao Bitcoin de uma outra forma, tá? E você tem ainda um ativo que consegue realmente performar ainda melhor ainda do que o Bitcoin. Tá? Então entendam isso, tá, galera? Vocês não têm que trocar EVA por Bitcoin. A EVA é um mecanismo, tá? Vamos botar assim, é um sistema que roda em cima do Bitcoin, entende? É uma nova forma de vocês poderem se expor, ok? É aquela, tipo, a gente já falou isso algumas vezes, né? O Casta fala muito isso. A gente não quer que você venda seu Bitcoin e compre EVA, não. A gente quer que você tenha os seus Bitcoins, aí você olha pro lado e diz, olha, tem um cofre cheio de Bitcoin aqui. Eu consigo comprar um pedacinho. Vai lá, compra EVA, tá comprando um pedacinho do cofre. Então, quem tem EVA, tem um pedacinho do core que tem 300, hoje está com mais de 380 bitcoins lá dentro. Todo detentor de EVA tem um pedacinho desse cofre. Então, se você acredita na tese do Bitcoin, você tem Bitcoin, automaticamente você vai olhar para esse projeto e vai dizer, legal, vou comprar um pedaço desse cofre para mim também. Assim, eu tenho meus Bitcoin e tenho um pedaço de um cofre cheio de Bitcoin através de um outro token, que é o token EVA. Então, eu acho que é isso. Mas, como a gente também já falou em diversas lives, e quem me pergunta me pede, me convença a comprar EVA. Cara, o meu trabalho não é te convencer. O meu trabalho é te mostrar tudo que o projeto oferece, como ele trabalha e quais são os diferenciais dele. Quem tem que tomar essa decisão se você vai comprar ou não é você. Você que tem que fazer a sua pesquisa. O nosso trabalho aqui é trazer informação para o investidor que está pensando aonde vai investir o seu dinheiro. Mas no final o dinheiro é sempre do investidor. É uma decisão que tem que ser dele. Nosso único trabalho é informar o máximo possível sobre um projeto que a gente acredita e que a gente investe. Mas no final é sempre o investidor que vai decidir aonde que ele vai colocar seu dinheiro. E o mesmo investidor que fez as brilhantes perguntas, as melhores perguntas aqui que a gente fez esse compilado para, também fez o melhor comentário da noite hoje. O Lucas deve subir aí, ó. EVA é melhor que Strategy, porque Michael Saylor pode vender quando e quanto ele quiser de Bitcoin. A EVA não. Então, esse daí entendeu as respostas das perguntas aqui durante a live. Inclusive, o Saylor é campeão em comprar topo e vender fundo, né? Deixa ele, pelo menos ele ainda tá, pelo menos ele tá com a gente, tá comprando ainda, irmão. Deixa ele. É verdade, é verdade. Então, deixa eu ver aqui, vamos lá. Perfeito, então fechamos, tá, galera? Então, foram 12 perguntas, eu aconselho que se vocês têm alguma dúvida, reassista essa live. Eu já deixei bem claro ali, a gente fez essa pausa, os comentários, justamente para vocês poderem ler com calma depois, vocês poderem avaliar respostas, tá? Eu botei as perguntas para vocês terem amplo entendimento. Eu acho que ficou muito mais dinâmico assim do que eu simplesmente falar elas aqui na live. Então ficou uma coisa bem, bem didática, até peço desculpas aí, a gente está passando do horário, né, mais ou menos programado da live, mas eu achei que seria muito importante realmente a gente trazer dessa forma para vocês, é uma metodologia meio educacional realmente, porque a gente sabe muito bem que essas dúvidas que o Lucas teve são dúvidas que a gente tira em eventos quando conversa, a gente recebe muito por DM, então se você está com alguma dúvida, se você está assistindo esse recap aqui, provavelmente você teve muitas das suas dúvidas sanadas aqui nessa última meia hora aqui de live, tá? Então, próximos passos agora, agosto promete a convergência, promete aquele movimento que a gente vai ter, tá, da junção dos preços. E o que esperar dos próximos 30 dias? Primeiro, a convergência do Burning Price, que a gente já falou, eventos internacionais, tá? A gente vai ter vários eventos agora em agosto
Se você pegou os ingressos para ir no Blockchain Rio, vai ser um prazer enorme conversar com vocês lá no local, no evento. Estejam presentes lá no stand da Evervalue, vai ter distribuição de merch, vai ter palestras exclusivas, vai ter, como é que posso dizer, promoções também rodando, tá bom? O que mais que vai ter também esse mês? Mineração, vocês viram aí que estão chegando as máquinas novas, elas vão ser instaladas, então essa produção pode ser que aumente interessantemente agora, eu não vou falar valores, mas pode ser que dê um pumping bem interessante agora em agosto e principalmente para setembro, tá? Porque estão sendo feitos testes, estão rodando ali as máquinas, então a gente já vai estar começando, elas já estão sendo ligadas, já estão sendo testadas, então a gente, mais um dos fatores que vocês lembram, um dos fatores de aumento do preço é justamente a quantidade de mineração de Bitcoin, e a gente está vendo cada vez mais a Evervalue investindo cada vez mais para aumentar a sua capacidade produtiva, tá bom? Galera, quais são, primeiro, então para mim, eu quero deixar isso aqui para a comunidade, eu também queria deixar aberto para vocês também perguntarem algo para eles. Eu preciso realmente da ajuda de vocês para montar o recap da melhor maneira possível para vocês. Isso aqui é um papo de investidor para investidor, de investidores para investidores. Então, primeiro, tá? Eu quero saber qual a métrica vocês querem acompanhar mais de perto até a convergência do floor, né? A gente já está na convergência, mas quais são as métricas, além daquelas que a gente já traz no recap, que vocês gostariam de ver? Então, deixa aqui nos comentários, que sempre que eu vou fazer essa apresentação, eu leio os comentários da recap anterior justamente para montar o próximo. Então, ao longo do mês, eu vou montando, eu vou analisando, vou vendo o que vocês estão pedindo e elaborando realmente o recap da melhor forma possível para vocês, tá? Quem vai estar em algum dos eventos de agosto, na Blockchain Rio, Argentina e Colômbia, jogue nos comentários para a gente também saber quem vai estar lá presente, a gente quer saber quem vocês são, tá? O que acharam da expansão da mineração para mais de 3 mil ASICs, tá? E 90 petahashes de mineração? Alguma sugestão de pergunta técnica para a próxima rodada de Q&A? E lembre-se, tá, galera? Mandem as dúvidas de vocês, tá? Isso daqui é um quadro que eu pretendo manter nos recaps, da gente ter mais ou menos ali 2, 3 perguntas, as melhores perguntas do mês vão passar ao vivo no recap, justamente para a gente poder ter essa conversa one-on-one com vocês, tá? E qual conteúdo vocês querem ver no recap de agosto, tá? Se ficou faltando alguma coisa aqui que vocês gostariam que tivesse, tá? Manda aí nos comentários, justamente para a gente montar essas apresentações voltadas para vocês, da melhor forma para vocês, tá, galera? Isso aqui não é uma apresentação da Evervalue, e sim dos embaixadores, dos investidores, tá? Montando algo que a gente gostaria de ver. Então a gente precisa da opinião de vocês justamente para isso. Tá bom, pessoal? Alguma colocação, time? Eu acho que É isso aí. exatamente isso, né? A gente se dedica muito, acompanha o mês inteiro. Primeiro porque a gente, antes de tudo, é investidor. E segundo porque a gente está sempre imaginando, né? O recap para vocês aqui. Então, a participação de quem nos acompanha, né? Quem é investidor ou quem está pensando em investir ou quem se interessa pelo projeto, é extremamente importante para a gente sempre conseguir trazer recaps melhores, com melhores informações. E o Lucas aí que mandou essas perguntas para nós nos ajudou enormemente, hoje enormemente. E, gente, uma coisa que vocês têm que saber é, toda pergunta que vocês mandam pra gente, às vezes abordam questões que a gente nem imaginou em questionar o time. E isso é extremamente importante, não só para vocês que estão com a dúvida, mas pra gente também. Porque, como eu disse, antes de embaixador, a gente também é investidor do projeto. Então é sempre bom questionar. Sempre, sempre, sempre. Então, muito obrigado aí. Perfeito, irmão, perfeito. Então, slide final, só para a gente finalizar aqui, palavras finais também. Então, julho de execução forte em bear market, a gente teve aí um dos melhores meses da Evervalue, tá? Então, obrigado à comunidade também pela presença de vocês nos eventos. Então, lembre-se, o que aconteceu? Expansão de mineração, Big Boost, tivemos a convergência, EVA na mídia pra caramba, tá? 3 amas ao vivo, sorteio de 10 EVAs ao vivo, fora também o que já foi pago no evento de meme contest, tá? Presença confirmada em eventos internacionais, os melhores eventos do mundo, a Eva está presente, ok? E lembre-se, tá, galera? Isso aí que vocês têm que ter na mente de vocês. Você que é investidor da Evervalue ou está pensando em ser, mais bitcoins atrás de cada Evervalue todos os dias, sem diluição, sem mais de futuro, apenas consolidação de lastro, entendem? Tokenomics da Evervalue é deflacionário, não é inflacionário. Pô, vocês estão investindo num projeto no qual vocês, cada vez mais, a quantidade de Evervalues que vocês têm, a tendência é se valorizar cada vez mais, não só em preço, mas em quantidade de Bitcoin. Lembre-se disso, tá, galera? E, de novo, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, Coquinha, Vitão. Cara, sem vocês aqui, esse recap não seria o mesmo. Agradeço demais a ajuda de vocês aqui na participação. E deixo vocês aí com a palavra final, tá? Se vocês quiserem falar algo pra galera, tá bom? Palavras finais aí para fechamento de live. Cara, só agradecer, né, a presença de todo mundo.
né? Esse público incrível que tá sempre aí com a gente. Fazer esse quadro aqui todo mês é extremamente prazeroso, gostoso. Então, muito obrigado. Mandem as dúvidas de vocês. Sigam a Eva nas redes sociais. Entrem no Telegram. Vou falar mais uma vez. Falei umas 10 vezes na live hoje. Entrem no Telegram. Entrem no Telegram, que a Eva faz a festa lá. E é sempre onde vocês recebem as novidades em primeira mão também. É isso. Muito obrigado, galera. Perfeito, Isso aí, irmão. turma. Vitão? Cara, um prazer mais uma vez estarmos aqui. Hoje foi tão bacana responder essas dúvidas. E, pô, só agradecer aí pela presença dos amigos, para todo o time da Eva. Ansioso para a semana que vem, em reencontrá-los pessoalmente e fazer uma comidinha para a turma, né? Nada mais justo. Espero todos na Blockchain Rio, quem for do Rio, quem não for, para ir lá nos visitar no stand. E é isso aí, até setembro, então, com muitas novidades pela frente. Irmão, por favor, irmão, faça o seu estrogonofe, por favor. Por favor, Vitão, por favor. Pelo menos assim, a porçãozinha, aquela porçãozinha francesa. Mas eu preciso comer o estrogonofe, irmão. Por favor, irmão. Eu vou fazer pra você. Uma cumbuquinha assim, ó. Uma cumbuquinha, fala uma cumbuquinha. Vou fazer pra você, você merece. Valeu, Vitão. Tamo junto. Coquinha, valeu, turma. Sempre um prazer estar contigo, irmão, tá? E, galera, vejo vocês no Blockchain Rio, tá? E anotem na agenda aí, tá? Próxima Eva Recap a confirmar, mas a priori 10 de setembro, ok? Anotem na agenda aí. Eu espero que vocês estejam curtindo e a gente se vê na semana que vem. Valeu, galera. Tamo junto, hein? Fui!